Vou saudar mais uma vez aqui para conversar conosco no Faixa Livre o jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, Lênio Streck. Professor Lênio Streck, bom dia. Bom dia. Quero agradecer muito, professor, sua presença novamente aqui para fazer esse papo conosco sobre um tema que tem tomado o noticiário ao longo das últimas semanas, na verdade, né? Porque o Brasil ele carrega, professor Lênio, em sua trajetória democrática, cicatrizes profundas deixadas por episódios de ruptura institucional, muitas vezes acompanhados por processos de anistia que dividiram opiniões e deixaram marcas no imaginário coletivo e também no campo jurídico. O atentado às instituições lá no 8 de janeiro reacendeu esse debate, agora sobre a perspectiva da responsabilização penal em um regime democrático consolidado. Há em curso, professor, uma tentativa de se estabelecer uma redução de penas àqueles que estão sendo condenados por atentarem contra o país em construção que envolve, inclusive, o judiciário e o legislativo. Uma proposta de consenso deve ser apresentada ao longo dos próximos dias no Congresso Nacional pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aproveitando um texto inicialmente elaborado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB. O senhor tem acompanhado muito de perto essas discussões, tem falado muito sobre esse tema nos últimos tempos. Professor, eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre essa possibilidade de anistia que está sendo debatida aqui no nosso país. Ela é benéfica a fim de pacificar o Brasil, como algumas figuras, até do próprio governo Lula, têm defendido? Como é que o senhor avalia esse debate sobre a anistia que está sendo feito no país? Bom, imagine um crime de assalto ou até mesmo homicídio em que o processo de punição dos responsáveis é feito. Eram muitos assassinos, nessa alegoria, eram muitas pessoas, e os que atacaram a vítima foram todos condenados. E passa o tempo e algumas pessoas dizem que aqueles que alcançaram a faca, mas que não usaram a faca, receberam penas muito altas. E num segundo momento, e isso causa uma grande discussão, afinal, qual é o papel do sujeito que entra num bando para cometer um assassinato e um deles apenas carregou a faca ou apenas incentivou e tal, e que recebeu uma pena alta. E qual é o alcance disso? E aí, de repente, a própria vítima, ou, no caso, os familiares da vítima, começam a dizer que as penas foram altas. E a própria vítima, os seus familiares, enfim, os familiares da vítima, começam a dizer e concordar que as penas sejam abaixadas. Essa é a questão. É disso que se trata. A vítima, que é o governo, afinal, tentaram derrubar o governo legitimamente eleito, a vítima concorda que as penas sejam abaixadas. O que a gente vai dizer se a própria vítima e seus familiares concordam com o abaixamento das penas? É muito difícil. Imagina o juiz, o promotor, enfim, o juiz que se esforçou, e o promotor, enfim, a polícia, para fazer uma punição, para construir a punição dentro da lei, como foi feito. Imagino que, num segundo momento, os advogados, a imprensa, os que fazem as leis e os familiares da vítima e a vítima entrem num acordo
para rebaixarem as penas. E aí? Não tem muito o que dizer sobre isso. É apenas a perda de uma oportunidade histórica que o Brasil está passando mais uma vez. O Brasil não consegue fazer a travessia desses processos. No meio do caminho, as elites, todo mundo acaba fazendo alguma coisa que não leve a história para frente. Os fantasmas do passado continuam. Diga-me, sinceramente, e os que estão nos ouvindo e vendo, qual é o sentido histórico da vítima, o governo concordar com redução das penas daqueles que tentaram derrubá-lo? Ponto. Quando os nossos telenautas, você, enfim, os que estão nos ouvindo, conseguirem responder qual é o sentido disso, aí começar a entender esse processo. É muito complicado, viu, professor? Eu tenho tratado muito disso aqui no programa ao longo dos últimos tempos. É uma construção que é feita, inclusive, com a participação do próprio governo, como o senhor muito bem colocou aqui para a gente. Vimos aí deputados, ministros de Estado, inclusive a Gleisi Hoffmann falou um pouco a respeito disso, depois acabou meio que voltando atrás por conta das pressões que ela recebeu dos ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim. O fato é que essa construção, deputado, ela foi iniciada no intuito, pela extrema-direita, obviamente, no intuito de tentar promover essa anistia para o próprio Jair Bolsonaro. Isso acabou sendo, de alguma forma, alterado, buscou-se ali uma proposta de consenso para que isso só atingisse a turma lá que fez aquela baderna lá em Brasília, que destruiu os palácios, o Palácio Planalto, também o Palácio Supremo. Mas aí, Anderson, desculpe, você comete um ato falho, sem querer, evidentemente. Você diz, comete aquela baderna. Não. Aqueles atos são os atos executórios de um processo, de um crime de empreendimento gravíssimo. Não se pode chamá-los, desculpe, não se pode chamá-los de baderna. Se fosse baderna, seriam punidos como baderna. Eu sei que mas eu estou dizendo que alguns jornalistas, às vezes, cometem esse ato falho. Eu sei, a psicanálise explica, né, pequenos lapsos assim que a gente comete, e isso faz com que, de fato, se crie um ambiente para que se diferencie as pessoas que quebraram o relógio, fizeram aqueles atos, como a moça do batom, enfim, aí se cria essa cisão, e quem olha de fora acha efetivamente que, afinal, qual é o problema? Isso é que nem... Agora, imagine você num crime de tráfico de entorpecentes pesado. Tem um deles que é o olheiro, aquele que fica cuidando se vem a polícia. Ele é só o olheiro. Mas por que ele é partícipe do crime? Ele não apenas olha. Sem ele, o crime não ocorreria como ocorreu. O motorista de um assalto, ele só leva o carro até lá. Ele fica esperando os assaltantes. Aí imagine a cena. Ele pega a mesma pena dos outros por coautor e começa um movimento a favor do motorista do assalto. E aí, João da Silva, que era o motorista do assalto, vira apenas o motorista daquele caso. Não, ele é criminoso como os outros. Só para deixar tecnicamente registrado isso, não?
Não, sem dúvida. Quando eu cito baderna, é porque aquela turma estava instrumentalizada por gente muito mais poderosa que essas pessoas sim fariam esse processo ocorrer, esse golpe. Aquele pessoal que promoveu aquele quebra-quebra em Brasília criaria as condições para que gente muito mais poderosa, as Forças Armadas, tomassem o poder no nosso país. Por isso que eu citei baderna, mas eles são criminosos como todos os que participaram de todo esse processo. O Supremo Tribunal Federal está, de alguma forma, julgando essa turma nesse momento. A gente vê aí, inclusive hoje vai haver lá na verdade, o que o Supremo vai julgar hoje diz respeito àquele processo que se deu em 2022, a tentativa de golpe produzida pelo Jair Bolsonaro, que culminou com o processo do 8 de janeiro, né? Inclusive o Núcleo 4, que vai ser julgado hoje da tentativa de golpe, a gente vai transmitir, inclusive, daqui a pouquinho, à tarde, esse julgamento lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, mas o meu questionamento seria no seguinte sentido, professor. É possível, como o próprio Supremo e o Congresso Nacional têm levantado, evitar que essa anistia oferecida à turma que promoveu o quebra-quebra em Brasília, essa anistia ou a redução dessas penas, isso não alcance o Jair Bolsonaro e os militares, a turma do alto padrão, a turma, os promotores ali, aqueles que promoveram todo esse processo, construíram essa tentativa de golpe. A gente sabe muito bem que o intuito inicial era justamente esse, beneficiar o Jair Bolsonaro, que inclusive chorou anteontem ao receber alta no hospital, pedindo anistia a esse pessoal. Dá para acreditar que essa proposta não alcançará o ex-presidente e todos aqueles que pensaram o 8 de janeiro? Não, a anistia ou qualquer redução de pena vai atingir o Bolsonaro. Dizem que não, mas é inexorável isso. É impossível que se faça um projeto de redução de penas sem atingir Jair Bolsonaro e todos os demais. Com relação à anistia, que não é a mesma coisa que a redução de pena, essa anistia é inconstitucional, portanto, não há nenhuma chance, qualquer tipo de anistia que se faça, que ela passe. O Supremo tem precedentes já sobre isso. Eu escrevi 3 artigos sobre isso, um no O Globo, um na Folha, e 2 na Folha, um na Folha Online, outra na Folha impressa. Interessante é que os veículos alternativos não leem os artigos que a gente escreve sobre isso. Isso é muito interessante. Em todos os veículos que eu participo, essas coisas que a gente escreve na grande mídia, elas não são lidas, entende? Isso é muito interessante porque essa questão dos precedentes, né, sobre a anistia, faz 2 meses, 1 mês e meio que eu escrevi, mostrando por que é inconstitucional, etc. E toda vez, os mesmos veículos, enfim, falam sobre essa questão da anistia. E nenhum deles cita, por exemplo, professor, o senhor escreveu esses dias dizendo é inconstitucional que tinha tais e tais e tais precedentes. E tem mesmo. E com isso se criaria, digamos, um modo de esclarecer melhor essa matéria, Anderson. Entende? Eu sei, nesses tempos de excesso de informações, informação demais, às vezes é informação de menos. As pessoas têm o seu cotidiano, os jornalistas também, eles são atulhados de informações novas. E a notícia de hoje se perde. Antigamente, o jornal de hoje enrolava o peixe de amanhã. Hoje, eu brinco que as letrinhas, né, o modo como a nossa imagem e a nossa informação entra nas redes sociais, eu fico pensando para onde vai tudo isso, né? Dá a impressão que o que a gente fala hoje, isso se esconde depois por trás da nova coisa que se fala. Eu fico pensando assim que existe um buraco negro no mundo em que todas as coisas que a gente fala entram lá para dentro, entende?
Então, nesses tempos, efetivamente, essas coisas funcionam assim. A anistia é uma questão que o Supremo disse na ADPF, que tratou do caso, na ADC, que tratou a ação declaratória de constitucionalidade, do caso Daniel Oliveira Silveira. E 42 vezes, e é fato, 42 vezes no acórdão do Supremo consta que porque que não se pode fazer indulto ou anistia para quem atenta contra a democracia. Então, a discussão da anistia, se ela acontecer e for aprovada, ela vai beneficiar todo mundo de algum modo. 2, ela não passa adiante porque o Supremo vai declará-la inconstitucional. Por que a anistia não vai adiante? Porque no lugar dela conseguiram, e você mesmo disse antes, no lugar dela, ela foi usada para alavancar uma discussão que vai prosperar com o acordão, que é a diminuição das penas. Sim, as penas atingirão a redução todo mundo. E qual é o detalhe? O detalhe principal desse projeto que vem, esse projeto, provavelmente, esse é o caminho mais curto, ele vai impedir que se somem as penas de tentativa de golpe de Estado e atentado violento ao Estado democrático. Isso hoje soma, o Supremo somou, só o ministro Barroso que não concordou com a soma, tanto é que depois ele deu a entrevista que desencadeou tudo isso e foi o estopim para essa grande discussão. Com isto aprovado, automaticamente a pena de Jair Bolsonaro praticamente reduz a metade, para começar o assunto, fora as outras coisas. É duro, né? É duro. É duro. Professor, a gente tem recebido aqui uma série de advogados, juristas, que falam justamente a respeito dessa inconstitucionalidade, dessa proposta de anistia, enfim. Agora, a Constituição de 1988 ela não admite essa possibilidade de anistia para casos que envolvam crimes políticos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e aprofundasse, inclusive, o senhor falou que escreveu os artigos. Eu confesso que, de fato, não li os artigos, mas o senhor trouxe essa discussão à tona anteriormente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor traz no artigo e também sobre essa questão, sobre essa admissibilidade que existe na Constituição de 88 para a possibilidade de anistia para determinados casos. Anistia para determinados casos não é nenhuma novidade, sempre couberam. Só que a anistia, existem limites implícitos, né? Existem vedações explícitas, por exemplo, você não pode dar anistia para terrorista, tá? Você não pode dar indulto ou anistia para estupro. Esse tipo de coisa, né? Agora, crime hediondo, aliás. Agora, explicitamente, a Constituição não diz, está proibido dar anistia para quem faz tentativa de golpe de Estado. Mas nenhuma Constituição diz isso. Isso é uma questão lógica. No caso Daniel Silveira, também não era proibido dar explicitamente indulto para o Daniel Silveira. Mas por que o Supremo declarou inconstitucional? Porque implicitamente, no conjunto da Constituição, é fácil deduzir que todos os atos que vão contra a democracia, porque seriam... Ninguém pode admitir que uma própria Constituição admita que ela mesma perdoe, porque anistia é perdão, indulto é perdão, perdoe aqueles que tentarem destruí-la. Nenhuma Constituição é suicida, nenhuma Constituição pratica harakiri institucional. Então, o fato
o fato da Constituição não... eu sei... aliás, o texto do que eu escrevi no O Globo é exatamente sobre essa questão. Eu mostro por que essa sua pergunta está respondida no O Globo, que exatamente mostra porque a Constituição, mesmo não tendo uma proibição expressa, como você começou na pergunta, ela implicitamente proíbe e tem jurisprudência nesse sentido. O exemplo que se dá é: nem tudo que é proibido é permitido. Se você tem uma lei que diz que é proibido levar cachorros, cães no parque, isso não quer dizer que você possa levar um urso, né? Isso. Mas por quê? Por quê? Porque se você proíbe cães, você está proibindo qualquer animal perigoso para as crianças e para as outras pessoas. O que não quer dizer que o Yorkshire não seja permitido. Direito é essa questão sofisticada. Direito não é para ignorantes. Entendeu? Direito é para ignorantes cumprirem e para quem entende interpretá-lo. Por isso que existem tribunais no mundo todo. Porque o direito tem uma linguagem própria e tem especificidades. De medicina, todo mundo entende um pouco, mas os entendedores de medicina, por exemplo, não vão tentar, ninguém vai tentar deixar-se operar com alguém que fale bastante sobre operação cardíaca, mas nunca pegou num bisturi e vai abrir um peito de alguém. Aí o cara vai dizer: não, mas eu vou no expert. No direito também, não faça nada errado. Procure um expert, né? Brincando um pouco com isso, né? Então, nem tudo que é proibido é permitido. Professor, eu citei o Jair Bolsonaro, que recebeu alta no último domingo, depois de fazer aquela cirurgia no abdômen, enfim. Aliás, publicou uma imagem nas redes sociais com o abdômen dele aberto. Eu até citei isso aqui ontem, negócio inacreditável, mas enfim. Ele, para justificar essa proposta de anistia, citei que ele chorou e tudo, mas nessa tentativa de justificar essa proposta, ele citou a concessão de asilo político que foi feita pelo governo brasileiro à ex-primeira-dama peruana, a Nadine Heredia, condenada por receber verbas da empreiteira brasileira Odebrecht para campanhas eleitorais. Essa comparação que o Bolsonaro faz, ela é possível de ser feita? Como é que você avalia essa justificativa do ex-presidente? Não, a gente diz assim, ó, existe uma coisa chamada lei de Hume, um famoso filósofo, que é: de um não se pode tirar um deve. Então, da questão de ser equivocada a concessão de asilo para a senhora Herédia, não se tira que se possa fazer a anistia para quem tentou um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Isso não tem absolutamente nada a ver. Se está certo ou não o caso da Herédia, tenho dúvidas sobre o mérito disso. Isso não quer dizer absolutamente nada, não tem nenhuma relação, tem zero de relação com relação à anistia. Quer dizer, qual é o sentido disso? Isso é uma frase retórica apenas para redes sociais. Né? Num país que tem 29% de analfabetos funcionais, mesmo com curso superior e outros, essas coisas acabam pegando. Aí as pessoas saem repetindo, né? Ah, mas deu asilo para a mulher do ex-presidente do Peru e não querem dar anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Qual é a relação disso? Juridicamente zero, politicamente zero, teleologicamente, entre causa e efeito, não tem nenhuma relação. Tá certo. O professor, eu queria avançar aqui no nosso papo, porque
Eu queria saber do senhor de que maneira essa concessão eventual de uma anistia ou de uma redução da pena a essa turma pode impactar a confiança da sociedade nas instituições, especialmente entre aqueles que defendem a responsabilização plena como uma forma de consolidar o Estado de Direito. E outra, seria esse o fim das ilusões àqueles que ainda acreditam que a institucionalidade faz justiça sem considerar os interesses daqueles que comandam o poder político e econômico do país? Essa é a pergunta perfeita, essa é a pergunta mais importante a ser feita nesse momento histórico. Temos uma grande chance de ultrapassarmos e enterrarmos os fantasmas do passado, os erros que cometemos no passado. Quantos erros nós cometemos? Vamos pegar um que está na moda aí, que estão falando. Juscelino deu anistia para os caras que golpearam o regime em 64. E prenderam o próprio Juscelino, né? Enfim, dizem alguns até que depois ele mataram, não sei. Aí, tudo aquilo que aconteceu em 64, 68, o golpe dentro do golpe, etc. Milhares de pessoas mortas. O regime fez uma autoanistia e acabou negociando com a oposição e estendeu a anistia ampla, geral e restrita. Não poderia ser ampla, geral e restrita para quem torturou. Aliás, interessante que em 1996, a Lei 9.140 bota de novo essas coisas no lugar, porque ela manda indenizar todos aqueles que, os familiares daqueles que morreram ou foram torturados e aqueles que lutaram contra a ditadura receberiam, a Lei 9.140, receberiam indenização. Ora, o próprio Estado acabou dizendo que tinha sido um erro anistiar os torturadores. Isso em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso, uma grande lei que foi aprovada. Então, tentou-se corrigir esse erro. Aí, 2009, 2010, o Estado brasileiro, via Poder Judiciário, teve a grande chance de corrigir o erro da anistia de 79. Deixou passar. Percebe o que eu quero dizer? O Supremo Tribunal deixou passar a oportunidade naquele momento. Era o governo Lula, final do governo Lula, me parece, e de novo o próprio governo, veja de novo, Anderson, se você pegar as notícias da época, você vai ver que Lula e uma série de próceros do governo eram a favor que o Supremo declarasse constitucional a lei. De novo, a vítima. Percebe que nós temos uma certa síndrome de Estocolmo no Brasil? A vítima ali, o Supremo era um Supremo que poderia facilmente fazer a declaração dessa inconstitucionalidade. Veja que, naquele momento, um ministro mais identificado com o governo Lula, quem era? Era os Grau, que tinha uma forte influência no Supremo. E sabe como ele votou? Ele votou a favor da lei e verteu lágrimas emocionado. Isso causou uma série de grandes discussões, de bastidores, enfim, sobre essa decisão do Supremo e o erro que ela foi naquele momento. Passa o tempo, nós temos essa grande oportunidade agora de não repetir anistias mal feitas, etc., decisões desse tipo. E aí o que a gente faz? Começa bem, condena todo esse povo, todas essas pessoas. No meio do caminho tem uma pedra. E aí começa de novo a possibilidade. Nós vamos repetir o erro.
Então, eu estou contando para vocês um pouco da história para mostrar que nós corremos o risco de cometer o mesmo erro. E como toda vez que a história fez isso, nós fizemos isso, pagamos o preço? Não pagamos? 64. Depois a anistia, não anistiamos torturadores, etc., onde eles estavam e tal. As mesmas pessoas, não as mesmas, mas os militares, enfim, e outros, acabaram tentando dar o golpe agora de novo. Vamos errar de novo? Essa é a questão histórica. Se errarmos de novo, aí eu vou usar a sua frase, se errarmos de novo, de fato, é o fim das ilusões com relação à possibilidade da lei como fator de interdição e fator de institucionalização do novo. Nesse caso, se perdoarmos ou se fizermos o acordão, a lei será apenas uma espécie de passapanismo. Professor, eu queria aproveitar que o senhor citou isso. Essa anistia, ela poderia ser de alguma forma interpretada como um gesto de estabilidade política, como muita gente defende, uma tentativa de pacificar o país, ou como um sinal de fragilidade do sistema político frente a essas ameaças autoritárias que avançam ao longo dos últimos tempos, lideradas pelo bolsonarismo aqui no nosso país? Eu vejo como uma fragilidade, né? Isso não pacifica nada, porque essa é uma questão. O Churchill já falava isso: se você conciliar com seus inimigos, eles vão acabar com você depois. Numa metáfora, é como você alimentar o crocodilo e pensar que você possa ser comido por último. Crocodilo é um crocodilo. Não existe possibilidade de pacificação num país como o nosso, né? Principalmente em tempos de redes sociais. Por quê? Porque a rede social cria realidade. E a realidade que foi criada é de que o Supremo Tribunal, isso às vezes é reforçado até por setores da esquerda, alguns setores do direito, por exemplo, que acham que o Supremo errou, que o Supremo foi muito duro, que o Supremo Tribunal é ditador. Hoje, mais da metade dos advogados critica o Supremo Tribunal. Se você somar tudo isso, dá uma tempestade perfeita para o erro. Uhum. Do erro de se achar que anistia ou acordão possa ser bom. Ele não é bom. A história já demonstrou e a gente tem que aprender com a história. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, o senhor tem demonstrado com muita razão, na minha avaliação aqui, a sua indignação em relação à participação do Executivo, do governo Lula, nessa construção do projeto de anistia, de redução das penas aí para essa turma. Agora, uma última questão. Por que o próprio Supremo Tribunal Federal participa também dessa construção nefasta, professor? Porque, pelas informações que chegam, esse acordão estaria sendo construído pelo Congresso Nacional com participação do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo lá no STF. Ele estaria, de alguma forma, tentando construir essa mediação para a redução das penas da turma lá do 8 de janeiro. Não seria esse momento do judiciário negar peremptoriamente esse tipo de proposta, fincar o pé no sentido de manter a constitucionalidade acima de tudo, a justiça, respeitar a Constituição brasileira, enfim. Está faltando, de alguma forma, sei lá, coragem aos ministros do Supremo Tribunal Federal nesse processo, nessa construção dessa proposta? No mundo ideal, o Supremo deveria dizer não a tudo isso. Na realpolitik, na medida em que a própria vítima começa a concordar com os algozes, o Supremo Tribunal
acaba nessa realpolitik, também pensando, não sei o que passa na cabeça deles, mas por que, afinal, nós vamos segurar essa barra até o final, se nem a vítima apoia? Pensa nisso, pensa. Vem aí 2026, a perspectiva do Senado ser um Senado mais hostil do que é hoje. Há um conjunto de elementos que devem ser levados em conta nesse processo. Mas o político é o mais importante. Deveria haver uma resistência forte. Tem duas questões aí que levam, digamos, a um recuo do Supremo Tribunal, ao que consta, né? Vamos ver o que vem aí. Mas, nesse momento, a comunidade jurídica brasileira é uma comunidade jurídica, em grande parte, reacionária, o ensino jurídico reacionário, as faculdades de direito são um criatório de reacionários. O resultado disso é que, na época em que eu e alguns, Pedro Serrano, eu e tanta gente, batalhou pela presunção da inocência, e você acompanhou isso, a nossa luta pela presunção da inocência, que foi, aliás, responsável pela soltura do Lula, eu insisto nisso, não foi um habeas corpus que soltou o Lula, foi a nossa ação, a ação capitaneada por mim, pelo Cacai e por outros, no caso eu falo da 44, que fui eu que capitaneei, foi essa ação que acabou vencedora, né, e que soltou, que foi responsável pela soltura do então ex-presidente Lula, não sei como chamá-lo nesse sentido. Então, essa coisa toda que se construiu na época, 63% consta, eram contra a presunção da inocência. Para entender isso, nosso telenauta, qual é a metáfora ou alegoria a ser feita disso? Pensem que 63% dos médicos fossem contra antibióticos. Alguém diria, mas que médicos são esses que são contra antibióticos? Bom, a pergunta é: que juristas são esses, que advogados são esses, que formados em direito são esses que são contra a liberdade, que são contra a presunção da inocência? Então, quando você me pergunta por que o Supremo, segundo consta aí, estaria favorável à redução das penas, não feita por ele, feita pelo parlamento, porque seria uma redução feita pelo parlamento. Bom, some-se a comunidade jurídica, some-se ao próprio governo, some-se ao parlamento, e você tem sozinho, de um lado, o Judiciário, o Supremo Tribunal, e do outro, todos de acordo. Bom, você tire as suas conclusões, e o nosso telenauta tire suas conclusões. Professor Lênio Streck, eu quero agradecer muito essa importante entrevista que o senhor nos concedeu hoje, falando sobre, talvez, o tema do momento no nosso país nesse momento, para além da política, obviamente, para além dessa situação envolvendo a fraude lá no INSS, o tema que está sendo mais discutido é essa questão da anistia. Esse é um erro. Isso foi um outro grande problema. O próprio governo falhou nessa história aí. O governo tem a CGU agiu como Ministério Público nesse caso. Então, como é que funciona? Quer dizer, isso vem à tona? Não, primeiro você corrige e entrega a solução pronta. A CGU agiu como Ministério Público. Bom, e o que o governo tem a dizer também sobre isso? Até hoje o governo não disse uma linha sobre a atuação da CGU nesse caso. E olha que eu já falei várias vezes disso, e sequer não há nenhuma manifestação da CGU sobre isso. Bom, mas a CGU é um órgão do governo? Mas ela é contra o governo? Não entendi bem isso até hoje. Abraço, Anderson. As contradições desse governo. Obrigado, professor. Um abraço forte. Até a próxima. Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o Lênio Streck. Lênio Streck, que é advogado, jurista e também professor.
do titular do programa de pós-graduação em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, falando um pouco sobre essa situação envolvendo a discussão sobre anistia aqui no nosso país, que está em curso lá no Congresso Nacional, uma proposta que foi construída, ou que está sendo construída, na verdade, com a participação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, e com a anuência do Executivo, do governo Lula.